Aqui no mundo corporativo, nós vamos falar um pouco sobre recursos humanos. O Ernesto Promissão e eu convidamos aqui a professora Ieda Neres de Souza, que é mestre em administração, especialista na área de recursos humanos, é consultora e é a nossa convidada. Ieda, inicialmente, eu gostaria que você contasse um pouco aqui para o nosso ouvinte, como é que você define competência? Olha, hoje, a área de recursos humanos, nós da área de recursos humanos definimos competência com acrônimo. CHA, é o chá. CHA. Isso. É das letras C, H e A. Exato. Conhecimento, habilidade e atitude. Então, como é que a gente vai adquirir conhecimento? Sala de aula, conversando com alguma pessoa, algum livro, alguma palestra. Habilidade, a gente vai desenvolver como? Habilidade, da mesma forma que a gente aprende a andar, a gente aprende a falar, então ela precisa de treino. Então, a gente pode desenvolver habilidades indo a esse mergulho, a essa experiência prática. A gente vai ter que ter essa ousadia de buscar essa habilidade, né? Algum estágio, enfim, entrar em ação, a campo. E tem a questão da atitude. E atitude é alguma coisa que a pessoa pode fazer algum curso ou numa faculdade ou em outros lugares, mas a atitude é uma coisa muito pessoal. Então, esses outros lugares podem ajudar a pessoa a encontrar o conhecimento, também alguma coisa de habilidade, só que a atitude é uma coisa muito pessoal. Os outros lugares podem incentivar, só que se a pessoa também não tiver essa ousadia de buscar, de perguntar, de xeretar, não tiver essa atitude, essa iniciativa, ela acaba não desenvolvendo. Agora, Ieda, então, da letra C da palavra conhecimento, né? Então, quer dizer, eu tenho que adquirir esse conhecimento, não é verdade? Isso. Eu tenho que descobrir, no mundo que eu vivo, na sociedade que eu vivo, onde é que eu posso obter esses conhecimentos para desenvolver uma determinada atividade. Isso. Que faz parte da competência. Exatamente. Não é isso? Habilidade também. Habilidade Agora, também. atitude... Mas no caso da competência, é mais teórica ou ela é mais prática? Olha, eu vou mais para a escola, faço curso, como é que é? Então, na verdade, é assim, às vezes o pai coloca o filho para fazer algum curso, aí o filho desenvolve conhecimento, desenvolve habilidades, ele até tem habilidades, e o pai diz assim, olha, mas meu filho não está conseguindo nada no mercado de trabalho. Só que o pai não percebe que o filho não tem atitude. E atitude é alguma coisa que começa dentro de casa. Então, às vezes, esse aluno, às vezes fala para mim, olha, professora, eu não consigo nada, né? E a gente percebe assim, que essa atitude falta em casa, às vezes o filho não levanta da mesa para tirar um copo, para passar uma vassoura, ele não tem atitude para mudar o próprio ambiente dele. Sim, quer dizer que ele está tão bem tratado em casa, que em suma, ele está acostumado a não fazer nada. Exatamente. E os outros façam por ele. Então acaba não desenvolvendo essa atitude, né, essa habilidade. Sim, quer dizer, a habilidade de sair para o mercado para brigar por uma vaga, ou por um estágio, por alguma coisa. Exatamente. Então acaba acontecendo assim, o filho lá pelos 15, 16 anos, o pai fala assim, olha, meu filho, agora está na hora de você entrar no mundo do trabalho. Você vai ter que tomar iniciativa, você vai ter que perguntar, vamos verificar, tal. Só que o filho não tem essa desenvoltura. Sim, não é que ele não quer. Não é que ele não quer, ele não ensaiou isso. Quer dizer, o trabalho, o filho tem que ser aos poucos, colocado pelos pais em casa, a tomar algumas procedências em casa, algumas iniciativas, para que ele seja preparado para esse mundo de ousadia que nós temos hoje no mercado. Né? E a gente vê assim, que o pai, muitas vezes é aquela que eu chamo de faculdade da vida. Aquela pessoa que simples, a gente tem várias pessoas que a gente conhece, que a gente fala, olha, vai perguntar para a pessoa, como é que você começou no mundo do trabalho? E aí aquela história, a pessoa diz assim, olha, não tinha o que comer, não tinha o que vestir, aí ela começou entrando em ação, ela vai ousando. Foi pressionada. Exatamente. E às vezes o pai banca esse filho, só que esse pai que não tem as competências e habilidades complexas, né, que o mercado pede hoje, é aquela pessoa que se vira. É um feirante, é uma pessoa que limpa uma caixa d'água, é uma pessoa que faz uma limpeza numa casa, é uma pessoa que tem... Ela se lança. E esse se lançar que é interessante, né? Porque, a atitude, essa iniciativa, tudo acontece igual o planeta. É um movimento cíclico. Hoje, no nosso mundo corporativo, nós estamos ouvindo um pouco mais a respeito de recursos humanos e ingresso na área de trabalho. Nossa convidada é consultora e professora Ieda Neres de Souza. Ieda, não tem também uma barreira psicológica da pessoa para entrar nesse mercado de trabalho? Porque, veja, ele não conhece o mundo corporativo. Muitas vezes não conhece ninguém. Muitas vezes vai pedir estágio numa empresa, a empresa diz não. Aliás, ele não consegue passar da portaria da empresa. Mas não é recebido por ninguém lá. Quer dizer, então a pessoa fica de certa forma perdida. E eu acho, não sei se você concorda, que isso às vezes acontece não só com jovens, né, como você estava citando agora há pouco, mas às vezes até acontece com pessoas maduras, que não se viram numa situação como essa antes. Qual é a sua opinião?
Olha, na verdade é assim, quando nós somos crianças, nós estamos naquela situação confortável do ventre materno, então alimentação automática, aquele carinho, aquele conchego do ventre. E aí, daqui a pouco, nós somos retirados desse processo. E aí já estamos ali no berço. E aí a gente começa a ter o medo, aquela sensação de perda. Será que vai vir carinho? Será que vem alimentação? Será que vem esse conforto? Começa um desconforto, então. Começa um desconforto. É uma situação desconfortável. Exatamente. E aí o que acaba acontecendo ao longo da nossa vida é assim, algumas pessoas tomam alguma atitude para que, com medo de perder isso tudo, esse ventre, a pessoa começa a tomar alguma atitude para chamar a atenção do outro para si. Quer dizer, com medo de perder, ela vai à frente. Sim. Né? Ela toma uma iniciativa para que não perca. Eu posso entender, então, que essas situações desconfortáveis é que ajudam muitas vezes as pessoas a se movimentarem? Exatamente, acaba acontecendo isso. Quer dizer, até um desconforto bom, vamos dizer assim, um desconforto bom. De uma certa forma, assim. Agora, veja bem, tem pessoas que com esse desconforto, ela vai à frente com medo de perder. Então, acaba sendo positivo. Agora, tem pessoas que com medo de perder, ela se encolhe mais ainda. Então, tem aquelas pessoas que se encolhem. Então, por exemplo, a gente vê a situação de 2 irmãos dentro de casa que têm aquela mesma dificuldade, né? Problemas financeiros, problemas que não vai ter chance, entendem assim? Só que 2 irmãos, por exemplo, na mesma situação. Aí um olha para aquele problema, aquela situação, e diz assim, bom, eu tenho um problema. Então ele acaba entrando dentro de si num estado de impossibilidade e ele acaba se encolhendo. Bom, se eu olho para a minha situação e entendo, bom, tenho um problema, eu paro. Eu não vou à frente. Agora, quando a pessoa olha para a mesma situação, imagine um outro irmão olhando para a mesma situação, passando pelas mesmas circunstâncias, ela olha para aquela situação e diz assim, bom, eu tenho um desafio. Alguma coisa dentro dela faz olhar e falar, não, eu tenho um desafio aqui. Então é diferente desafio de problema? Então, exatamente. Então, o desafio faz com que a pessoa entre num estado positivo e vá à frente. Quer dizer, ela toma e acaba acontecendo aquele movimento cíclico, né? Que a pessoa que é um movimento circular. Então, assim, da mesma forma que o planeta que circula e que vai à frente, quer dizer, o ciclo do plantio. Ou seja, esse movimento em sentido ascendente, do ir, da iniciativa. Então, observe que esse movimento circular... Esse é aquele que aceitou o desafio. Exatamente. Então, e a energia, eu considero que a atitude é uma aplicação de uma energia. Então, quando a pessoa aplica de si, o ser humano aplica de si uma energia... Então, por exemplo, se eu quero pegar alguma coisa leve, eu vou ter que aplicar... Aqui, vamos pôr um copo. Eu vou pegar esse copo, eu vou aplicar uma energia pequena. Por quê? Para poder levantá-lo. Claro. Agora, se eu quero alguma coisa mais pesada, eu tenho que aplicar uma energia maior para poder trazer para mim. Funciona dessa forma. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma situação, um liquidificador. Para que eu ligue, eu vou ter que aplicar essa energia para poder fazer com que ele funcione. Claro. Da mesma forma, um carro está estático, né? Se não tiver ação do ser humano para poder fazer com que ele funcione, ele não funciona. Então, se nós tivermos a humanidade inteira que não tivesse tomado a iniciativa, não tivesse aplicado energia, nós nem estaríamos aqui. Claro, agora... não teríamos os desenvolvimentos tecnológicos tão avançados que nós temos hoje. Nossa convidada hoje aqui no Mundo Corporativo é a professora Ieda Neres de Souza. Ela é consultora e professora, tem mestrado na área de recursos humanos. Ieda, gostaria que você explicasse o seguinte. E quem se considera com um problema? Como romper essa barreira, né? Ou como transformar o meu problema num desafio e também sair para a luta? Tá. Então imagine, por exemplo, a gente tem ali um posto de gasolina. Essa pessoa, ela vai lá e toma a iniciativa, né? Ela respira e vai. E ela vai até esse lugar e ela diz assim, olha, será que tem alguma oportunidade para mim aqui? Aí a pessoa lá diz assim, olha, não tem. Mas eu gostaria de começar no mundo corporativo, eu não tenho ainda experiência. Aí ela ousa fazer isso. E aí a pessoa diz não. Só que ponto para ela. Por quê? Ela já tomou uma ação, ela já foi à frente. Ela deu um passo à frente dela própria. E a maestria da vida, das nossas realizações pessoais e profissionais, está exatamente à frente do nosso medo. Como é que eu devo reagir se eu vou lá no posto de gasolina e procurar um trabalho como frentista? Aí dizem não. O que eu faço? Saio chorando de volta à minha casa? Então, veja bem, aí acontece o seguinte, a pessoa já deu um passo à frente. E aí ela tem que saber que esse movimento cíclico é assim para frente. Ela
quando a pessoa consegue fazer exatamente isso mais vezes, que ela vai fazer essas provocações mais vezes. Sim, quer dizer, eu tenho que me acostumar a receber o não. Então, esse e não não... deixar bater, exatamente. E sair pro exatamente. Outro. Então, imagine que assim, a pessoa vai, cada vez mais, ela vai acaba tendo essa experiência de falar de uma outra forma. Às vezes a gente tem pessoas que estão fazendo trabalhos voluntários, elas não estão ganhando, mas elas estão fazendo trabalhos voluntários em ONGs, por exemplo, e ela se coloca um pouco à frente do problema, ela ousa, ela se lança. Ela se lança, às vezes ela nem está ganhando, ou ela está fazendo algum trabalho, um estágio não remunerado, mas ela cada vez mais ela acaba se tornando mais convincente na forma de falar, de mostrar que ela quer. Então, mais vezes ela provoca a aplicação dela, da energia dela. E aí, daqui a pouco, a pessoa se sente muito mais confortável, né? Quer dizer, essa ousadia. Quando a pessoa, imagine assim, que a pessoa, ao longo do dia, a pessoa olha para o seu lado e fala, poxa vida, o que eu tenho aqui que modificar? E a pessoa se levanta, imagine o ouvinte levantando e começando a ver o que eu tenho para modificar do meu dia, que está à minha volta. E ao final do dia, ela fala, bom, eu apliquei essa energia. Olha só, as coisas mudaram aqui porque eu fiz alguma coisa, fiz mudar. Elas não mudaram sozinhas. Elas não mudaram sozinhas. Eu tive que ir, eu tive que me lançar. Em vez de eu ficar reclamando, eu tenho que acender uma vela. Exatamente. Então aí o que acontece é que essa pessoa, a energia, nós precisamos acreditar e precisamos observar que se nós não mudarmos, o ser humano não faz essa aplicação da energia, fica esperando as coisas acontecerem, se encolhe, aí as coisas ficam piores. Né? A pessoa se encolhe, quer dizer, a pessoa acaba cobrando ao outro que me traga as coisas. Ela faz uma aplicação de energia no sentido contrário, ou seja, é aquela pessoa que vive reclamando, olha, a vida não me dá, eu não tenho chance, não tenho condições. Eu tenho um caso, por exemplo, assim, vários exemplos, mas, por exemplo, de uma pessoa que ela passou por uma placa e viu escrito lá, precisamos de uma máquina, uma pessoa para trabalhar na máquina de galoneira, uma máquina de costura. Bom, aí ela teve a seguinte ideia, ela pegou para a vizinha, foi a vizinha, e ela pediu que a vizinha ensinasse a trabalhar nessa máquina, né? Quer dizer, ela não poderia se candidatar para aquela vaga, mas ela teve a brilhante ideia, ela foi lá para a vizinha e pediu, olha, você pode me dar uma instrução? Eu preciso começar no mundo corporativo. E nessa ousadia de pedir para a outra falou, bom, eu te ensino. Porque poderia até achar essa vizinha dizendo não, mas a pessoa tem que provocar isso. E nisso ela teve que ir várias vezes até a casa dessa vizinha, quer dizer, olha, a aplicação no sentido ascendente foi e acabou desenvolvendo essa habilidade. Agora sim, bom, já não era mais aquela placa já foi um outro candidato. Mas agora ela tem, com essa habilidade, ela tem mais competência para estar indo a algum lugar e obtendo essa vaga. Hoje aqui no Mundo Corporativo nós estamos conversando sobre recursos humanos e a nossa convidada é a professora e mestre nessa área, a professora Ieda Neres de Souza. Ieda, quando uma pessoa obtém um emprego e fica lá durante muitos anos, e ela obtém, como você explicou agora para a gente, ela tem competência, tem habilidade, tem iniciativa, etc, etc, e está tudo calmo, tudo tranquilo, ainda assim você acha que se essa pessoa tentar mudar de emprego, isso adiciona alguma coisa na vida dela, ou é melhor ela ficar naquele batidão, né, uma vez que ela já conseguiu chegar até lá? Na verdade é assim, olha, chega uma hora que a gente vai evoluindo e que nós nunca ficamos numa situação única. Por exemplo, ninguém ficou na fralda, ninguém ficou na mamadeira. Então chega uma hora que se rompeu aquele estágio. E a pessoa tem que ter consciência disso. De repente, hoje nós temos um mundo de mudanças, antes que essas mudanças nos peguem, nós temos que nos antecipar, sermos proativos. Então, eu preciso me preparar com outras habilidades, eu preciso ousar fazer as minhas modificações, minhas provocações, para desenvolver outras habilidades, para ocupar outras, que devem ser mais flexível. Uma iniciativa de buscar outros degraus antes que a vida me diga, ela fala, olha, o seu tempo acabou aqui. Sim, quer dizer, antes de eu esgotar meu prazo, eu tenho que já estar procurando um outro patamar. Isso, né? Um outro patamar. Estou pisado num bloco de gelo que está dissolvendo, né? Porque é uma evolução. Já arrumar um outro antes que eu esperar ele afundar comigo em cima. Exatamente, quer dizer, é uma evolução. Então nós nunca ficamos eternamente numa situação. A gente tem que buscar, nós estamos num mundo que a gente está evoluindo, então a gente tem sempre que buscar degraus acima.
Então, por exemplo, uma sala de aula, uma hora se rompe. A pessoa já está num outro degrau, é um outro estágio, é um outro semestre. Diretor, isso, muda, as coisas mudam. Certo. Então, nós também não podemos nos acomodar, esse mundo mercado de Não pode trabalho parar. hoje não pode parar. A gente tem que se antecipar. Puxa, passei 5 anos estudando na faculdade, agora vou ter que continuar estudando. Mas hoje o mundo é assim, flexível. A pessoa tem que ousar até antes que aconteça. Quer dizer, ter diploma agora, então não é suficiente. Não. Não. Às vezes a pessoa tem o diploma, tem o conhecimento, tem a habilidade, mas se ela não tiver aplicação dessa energia própria, ela acaba não fazendo com que as coisas Mesmo não com o aconteçam. diploma na mão, sou obrigado a continuar estudando? Exatamente. Lendo? Sim. Fazendo essas mexidas, porque senão o mercado hoje, quer dizer, antigamente nós tínhamos um mundo muito calmo, um mundo em que tinha carros de bois, o mundo era lento, era tudo parado. Hoje a energia está muito mais veloz, Muito né? rápida. Muito rápida. Então também o ser humano precisa usar o cérebro com mais rapidez, fazer as suas provocações, essa energia do ser. Nós somos convidados pela humanidade, pelo próprio universo, a fazer a nossa movimentação num sentido muito mais forte. Sei. Isso porque nós vivemos uma época de uma competição muito maior do que no passado. Exatamente. Isso nós temos que entender. Exatamente. E aí essa competição, na verdade, que ela não seja alguma coisa que vista de uma forma negativa, porque nós temos que, em vez de olhar para essa competição como ponto negativo, nós também precisamos verificar que esse movimento tem que nos fazer crescer, tem que nos levar, quer dizer, enquanto eu busco as minhas oportunidades, eu também estou crescendo, quer dizer, na verdade eu estou galgando um degrau acima de mim. Né? A competição está aí fora, mas ela também está me impulsionando a evoluir com mais rapidez. Isso que é o ponto importante. Ok. Bom, eu quero agradecer a participação aqui conosco no Mundo Corporativo da professora Ieda Neres de Souza, mestre em administração e especialista em recursos humanos. E olha, se você também atua na área de recursos humanos, ou marketing, ou publicidade, ou gestão de empresa, que são os focos aqui do nosso programa, você pode se candidatar aqui a uma entrevista conosco. Ou você me manda um livro, ou você me manda uma pauta, como fez a professora Ieda. Né? Aqui, se for uma pauta, você me manda aqui no e-mail da CBN, que é o heródoto.barbeiro@cbn.com.br.